Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre fatos históricos, verdades esquecidas que nos ajudam a compreender melhor como o mundo visível interage com o mundo invisível. É isso mesmo. Existe um mundo material em que vivemos que está cheio, repleto de elementos do mundo sobrenatural. A ideia desse canal é descomplicar temas complexos, é simplificar as coisas de tal forma que você possa, compreendendo, crescer na espiritualidade. Então, para falar sobre isso, a gente precisa começar a falar da fé. Como qualquer outro assunto, a descoberta da fé precisa ter conhecimento. Ao ter conhecimento, ter acesso à informação, a gente começa a vir o entendimento. O entendimento nos dá aquela sacada e a gente começa a ter disposição e vontade para crescer no assunto. É que nem matemática, inglês ou qualquer outro tema que a gente fala, ai, não, é muito difícil, não, para mim não dá, e trava. A fé é exatamente isso. Por isso que eu bato nessa tecla. A fé é racional. É preciso que a gente compreenda para que dê aquele estalo e fala, ah, nossa, agora fez a conexão, ah, agora eu entendi. Eu te falo isso porque muita gente vai chegar para mim e vai falar, Lilian, olha, a fé é uma graça de Deus. A fé é o dom do Espírito Santo. A fé é uma virtude teologal. Gente, eu não estou questionando esses conceitos. Eu, inclusive, concordo com todos eles. Mas a verdade é que a fé é uma experimentação. Se você não está aberto, não dá a oportunidade, Deus não pode atuar no seu coração, as inspirações do Espírito Santo não virão, porque você está travado. Então, essa questão do racional é o que eu tento te dizer. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, o bom ladrão e o mau ladrão. O mau ladrão ficava, e aí, Cristo, você não é o Messias? Você não vai aí liberar a gente, tirar a gente daqui? Zombando. E o bom ladrão virou e falou, amigo, ó, nós estamos aqui por merecimento, nós aprontamos bem nessa vida. Então, ele não, ele é um justo. E virou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então percebam que Deus quer essa parceria conosco. E a qualquer momento da nossa vida. Nunca é tarde. Tanto é que esse bom ladrão é chamado de São Dimas e ele é o padroeiro dos pecadores arrependidos. A ideia aqui, gente, é criar em vocês um pouco de certeza, de convicção de que a fé, quando você experimenta ela, ela resolve muitas questões nas nossas vidas. A fé, por exemplo, ela dá aquele sensação de segurança, de confiança, que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque quando eu rezo, Deus ouve as minhas orações. Eu tenho valor. Sabe por quê? Porque Deus me ama. E até as questões existencialistas de para onde a gente vai depois que morreu, acabou tudo, não é assim. Nós vamos para a casa do nosso Pai. Nós vamos ter uma vida eterna de felicidade plena, de alegria. Isso, gente, é a fé. Então, gente, para trabalhar a nossa espiritualidade, a gente tem que pegar o livro que é sobre isso, a Bíblia. Bíblia significa conjunto de livros. E a gente vai pegar o primeiro livro, que é o Gênesis, que ele fala que é a origem de tudo, tá? Eu não vou entrar no detalhe, que todo mundo já sabe para que serve o Gênesis, como é que foi o Gênesis, mas algumas coisas são importantes relembrar. Até porque, como eu disse, informação, conhecimento, entendimento e vontade. Então vamos lá. O Gênesis é a criação do mundo. Depois, a criação do homem, né, na figura de Adão e Eva. Aí eles pecaram, comeram o fruto da árvore da sabedoria. Aí eles foram expulsos do paraíso. E aí começa a saga de Adão até a figura de Noé. Deus resolveu dar um reset na humanidade, porque todo mundo era mal. E isso é uma verdade, vai, gente. Vamos perceber que a nossa humanidade ela tem uma certa atração por essas coisas bad boy, eu sou malandro, levar vantagem. A gente se sente sempre atraído por essas coisas. É muito triste, mas é a nossa natureza.
Até que então aparece essa figura de um homem justo, que Deus então resolve poupá-lo e a sua família e recomeçar, dar uma segunda oportunidade para a humanidade. Aí você tem de novo os desentendimentos na construção da Torre de Babel, até chegar numa figura muito importante, que é Abraão. Abraão foi o cara que entendeu que o Deus é um só. Ele foi o fundador do monoteísmo, tá? Depois disso, Abraão teve Isaac, que é chamado o filho da promessa, que deu origem a todo o povo judeu. Mas Abraão também teve um outro filho, chamado Ismael. Ismael, ele deu origem ao povo ismaelita, que depois foi conhecido como os árabes, os muçulmanos. Veja que interessante, Abraão é o pai de dois povos que hoje tanto brigam. Muito triste, né? E o Gênesis termina, então, com a saga de José. José é um dos 12 filhos de Jacó, que os irmãos, tendo inveja dele, o venderam por uma caravana de comerciantes, que, indo para o Egito, tornaram um escravo. Então, tem toda a história triste de superação de José, até que ele termina seus dias como uma pessoa influente, rica e poderosa dentro do Egito. Mas o que eu quero falar com vocês não é sobre o que vocês já sabem, mas trazer uma perspectiva nova sobre o Gênesis. Então vamos lá. Quem escreveu o Gênesis? Ué, como é que o Gênesis surgiu? A autoria do livro do Gênesis é atribuída a Moisés. E quem foi Moisés mesmo? Moisés foi aquele cara que tirou da escravidão o povo hebreu. Aliás, gente, hebreu significa marginalizado, aquele que não tem lugar na sociedade egípcia, tá? Esse livro foi escrito mais ou menos há 1500 anos antes de Cristo. E é interessante notar que na cultura judaica a criação do mundo se deu há cerca de 5.800 anos atrás. Mas legal também, tem outras informações importantes dentro do Gênesis que estão ali, ó, meio escondidinhas, que é a questão de que Deus não está só. Já no Gênesis, a gente tem aquela ideia de que em algumas frases aparece essas pistas. Quer ver? Olha essas frases. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Podia ter escrito, Moisés podia ter escrito, Deus pairava sobre as águas. Ele colocou o Espírito de Deus, portanto, já dá a dica do Espírito Santo. Outra coisa, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos a nossa. Já dá a ideia de quem? Jesus, porque afinal de contas, o Espírito Santo não tem imagem. A outra questão, quando Deus disse, quando o homem pecou, ele disse: o homem se tornou como um de nós. Vocês percebem? Então, já no Gênesis, a gente já começa a ter aquela noção da Santíssima Trindade. Deus não está só, Deus é trino. Então, outra dica importante é a figura de Maria. Maria já foi pensada desde toda a criação. No livro do Gênesis, existe esse diálogo de Deus com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quem é a descendência dela? É Jesus. E a mulher podia ser as mulheres, uma mulher, não, é a mulher, a eleita, Maria. E a Maria, então, ela passa por todo o Antigo Testamento em várias profecias, até chegar no Novo Testamento, onde ela é uma figura recorrente. E ela continua até no final, no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, gente, é o último livro da Bíblia e ele é um livro de revelações, tá? E aí tem uma passagem aqui que fala: uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Quem é essa mulher revestida de sol? É a própria Maria. Então vocês percebem como é interessante como a Maria ela aparece em livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ela é uma figura muito importante para nós, tá? Por isso que ela é a Nossa Senhora. Outra questão interessante é a comparação que fazem como a Maria sendo a nova Eva e Jesus sendo o novo Adão. O que significa isso?
Os quatro nasceram imaculados, ou seja, sem pecado original. No entanto, Eva e Adão decidiram pecar. O livre-arbítrio trouxe, então, morte e sofrimento para si e para todos os seus descendentes. Já Maria e Jesus foram obedientes até o fim. E com isso, eles nos redimiram, eles nos trouxeram a redenção. Então, gente, a gente pode concluir agora aquilo que a gente já aprendeu um pouco mais. O Antigo Testamento e o Novo Testamento se completam. É só no Novo Testamento que as figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo são esclarecidas. No entanto, é através do Antigo Testamento que a promessa e as profecias se realizam na figura de Jesus. Deus, portanto, está presente na nossa vida desde toda a nossa criação, acompanhando toda a nossa humanidade, a nossa evolução, e está presente até os dias de hoje. Temos uma cultura judaico-cristã, e ainda bem. Além do monoteísmo, a gente tem questões como valorização da nossa descendência, porque nas culturas dominantes da época, por exemplo, greco-romana, o infanticídio era uma coisa muito comum, o abandono de crianças, mas eu não vou falar sobre isso agora. A gente vai falar mais para frente. O que eu quero é concluir. A figura de Maria, Nossa Senhora, é importantíssima. Ela, com o seu sim, ela foi a nossa corredentora, que também a gente vai falar mais sobre isso. E agora eu quero dar uma dica para vocês. O Gênesis é um livro muito mais divertido do que muito filme produzido em Hollywood. Ele tem drama, ele tem suspense, ele tem ação, ele tem traição, ele tem aventura. Às vezes vale muito mais a pena ler um livrinho de 40 páginas do que muito filme ruim que a gente vê passando aí no Netflix. Tá bom? Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.